E aí, pessoal, hoje o negócio é mão na massa. Vamos juntos, passo a passo, construir um bot em Python para resolver um problemão no SAP Business One. Dar baixa em 12 mil ativos fixos de uma vez só. A gente vai desde a origem do desafio até o código final rodando usando a Service Layer API. Bora lá? E tudo começou assim, com essa pergunta. Sabe aquela demanda que chega e você pensa, e agora? Foi exatamente isso. Um pedido real, um desafio gigante que, com certeza, muita gente que trabalha com SAP já viu algo parecido. O que pega aqui é a escala do problema. Cara, 12 mil. Tentar fazer isso na mão, um por um, na tela do SAP, sem chance. Imagina, seriam dias, talvez semanas, de um trabalho super repetitivo e com uma chance enorme de erro. Então, não tem nem o que discutir. A única saída é automatizar. É o tipo de desafio perfeito para a gente resolver com código. Ok, antes de sair escrevendo qualquer linha de código, a gente precisa dar um passo para trás e entender o cenário. Essa é a primeira fase de qualquer projeto, né? Por que essa baixa em massa era necessária? E o mais importante, qual a ferramenta certa para fazer esse trabalho? Bom, a história por trás disso era basicamente uma correção de dados. Aconteceu uma carga inicial de ativos com os parâmetros de depreciação errados. Então, a solução mais limpa era dar baixa em tudo que foi afetado e depois importar de novo, mas dessa vez, do jeito certo. E aqui vem um detalhe que ajudou muito. Todos os ativos eram de uma única filial. Isso já simplifica um bocado a lógica do nosso futuro script. Então, sentamos para analisar as opções. A tela do SAP, como a gente já falou, totalmente fora de questão. O DTW, que é a ferramenta clássica de migração, nada feito. Não tem template para baixa de ativo. A DAP, olha, até daria, mas é uma tecnologia mais antiga, baseada em COM, um ambiente mais chatinho de configurar. E aí a gente chega na Service Layer. Cara, é uma API REST moderna que fala HTTP e JSON e que tem exatamente o endpoint que a gente precisa, o Asset Retirement. Para qualquer dev hoje em dia, a escolha é óbvia, né? Certo, tecnologia escolhida. Agora vem a dica de ouro, o passo que vai economizar horas de estresse e dor de cabeça. Vamos prototipar e validar a chamada da API no Postman. Antes de programar qualquer coisa, a gente precisa ter 100% de certeza de que a nossa comunicação com o SAP está funcionando direitinho. O ponto de partida é sempre a documentação. A Service Layer já vem com uma interface Swagger, que é uma mão na roda. É só acessar a URL do serviço no navegador e pronto, está lá a lista de todos os endpoints. A gente rapidinho encontra o post para o Asset Retirement. E, o mais importante, a estrutura, o esquema do JSON que ele espera receber. O fluxo no Postman é bem padrão, bem tranquilo. Primeiro, a gente faz uma requisição POST na rota de /login, manda o usuário e senha e pega de volta um Session ID. Aí, a gente usa a abinha de testes do próprio Postman para guardar esse ID numa variável. Depois, a gente cria a nossa requisição de verdade, um post para /asset retirement, passando aquele Session ID no cabeçalho cookie. Montamos o corpo do JSON com as datas, o ID da filial e a lista de ativos e mandamos ver. A resposta que a gente quer ver é o HTTP 201 created. Esse é o nosso sucesso. Claro, essa fase no Postman é onde a gente apanha um pouco para aprender. É para isso que serve. Esse slide aqui é um resumo do que a gente descobriu. Por exemplo, a API reclamava de Asset Document Date, mas o nome certo do campo era só Document Date. Outro erro clássico, o ID da filial ou tal do BPLID, ele tem que ir no cabeçalho do documento e não em cada linha de ativo. Matar essas charadas no Postman significa que nosso código Python já vai nascer muito mais saudável. Beleza? Com a chamada da API totalmente dominada no Postman, agora sim é hora de construir nosso motor. Vamos pegar aquele protótipo e transformar num script Python robusto, e ainda vamos criar uma interface gráfica bem simples com Tkinter para que qualquer pessoa consiga usar a ferramenta com segurança. Para organizar a casa, a gente separou bem as coisas. Criamos uma classe chamada SAP Cliente, que é tipo o cérebro da aplicação. Toda a lógica de falar com a API, login, logout e a função principal, baixar ativos, fica dentro dela. Já a interface gráfica, feita com Tinkerkey, fica em outra classe, a App. Ela é só o rosto do nosso bot. Pega os dados, mostra a barrinha de progresso e o log. Essa separação deixa o código muito mais limpo e fácil de dar manutenção no futuro. E para a ferramenta ficar redondinha, a gente colocou umas funcionalidades a mais. Ela lê a lista de ativos de um arquivo CSV e, olha que detalhe legal, ela detecta sozinha se o separador é vírgula ou ponto e vírgula, o que sempre dá problema aqui no Brasil. O processamento é feito em lotes para não afogar a API e as configurações de conexão ficam salvas para não precisar digitar tudo de novo. E, claro, feedback em tempo real na tela para quem está operando saber exatamente o que está rolando.
Agora, a hora da verdade. Tirar o bot do nosso computador e rodar com a carga total de dados no ambiente real. É nessa hora que os problemas que não aparecem com 10 ou 20 ativos de teste começam a dar as caras. E, logo de cara, o primeiro grande obstáculo gerou essa pergunta crítica. O nosso script acusou um erro de timeout, ou seja, o servidor demorou demais para responder. E agora? Isso quer dizer que a transação lá no SAP falhou? A resposta para isso é fundamental para a gente não acabar corrompendo os dados. Olha só que perigo essa armadilha do timeout. Imagina a cena. Nosso script em Python manda um lote grande de uns 200 ativos. A biblioteca que faz a requisição tem um tempo de espera padrão, vamos dizer 120 segundos. Se o SAP demora mais que isso para processar e responder, o script simplesmente cansa de esperar e registra um erro. O problema é que o SAP recebeu o pedido e continua lá, trabalhando. Minutos depois, ele termina com sucesso. O resultado? O nosso log diz que deu falha, mas o documento foi criado no SAP. Se a gente tentar rodar de novo, vai duplicar tudo. A solução para essa armadilha é dupla. Primeiro, lá no código, a gente aumenta o timeout para um valor bem mais seguro, tipo 600 segundos, que dá 10 minutos. E segundo, que é uma regra de ouro de procedimento. Se um lote der erro de timeout, é obrigatório ir lá na tela do SAP e verificar se o documento foi criado ou não antes de tentar rodar de novo. Sempre. Chegamos ao final do projeto. Com a automação pronta, os 12.000 ativos baixados com sucesso, vamos agora consolidar as principais lições que a gente aprendeu nesse processo todo. Bom, as lições aqui são bem claras e valem para qualquer projeto de integração. Primeiro, validar no Postman não é opcional, é o começo de tudo. Segundo, é muito mais eficiente mandar um documento com muitas linhas do que mandar muitos documentos com uma linha só. Terceiro, timeout é um risco real com muito dado, então seja generoso nesse tempo. Quarto, o sistema de destino, no nosso caso o SAP, é sempre a fonte da verdade. Deu erro? Confere lá antes de fazer qualquer coisa. E por fim, a confirmação de que, para esse tipo de automação, a Service Layer API é, sem dúvida, a ferramenta certa no SAP Business One. E o melhor de tudo, a gente não guardou essa solução só para nós. O projeto completo, o script Python com a interface, a coleção do Postman prontinha para usar, arquivos de exemplo, está tudo disponível num repositório no GitHub para quem quiser consultar e usar. E agora fica a pergunta, né? Com esse mapa do caminho, análise, prototipação e desenvolvimento, qual é aquele próximo processo manual, que hoje parece impossível, que a gente vai conseguir transformar em automação?